Lucas. Olá, bom dia aí a todos. Sejam bem-vindos. Elias chegando, Gilmar. Bom dia. Weber aí, a família. Sejam bem-vindos. O Lucas, a Júlia, Robson, Lúcia, Jéssica. Eu estou vendo aqui, e o Bruno também. Muito bom. Sejam muito bem-vindos aí todos, né? Na nossa classe. Fomos aí muito abençoados hoje pela manhã, graças a Deus, aí com a palavra, né? Do reverendo Gilberto. Vamos agora continuar aí, com a graça de Deus, sendo abençoados também com a aula do presbítero Júlio. E nós vamos iniciar já. Vamos ter uma palavra de oração, começando, então, esse momento. E, em seguida, eu já vou passando a palavra para o presbítero Júlio. Ele vai estar aí já conduzindo aí, né? A Lúcia aí mandando um bom dia a todos aí pelo nosso bate-papo. Quero só dizer, então, antes da gente fazer a oração e de passar a palavra para o Júlio, que a gente quer convidar todos aí a interagir conosco. Se você tiver perguntas, quiser falar alguma coisa, não tem nenhum problema. Eu vou estar mantendo aqui, fazendo a gestão da classe, e, de modo geral, eu vou estar sempre mantendo os áudios aí desligados, né, para que não tenha nenhuma dificuldade aí na gravação de microfonia ou eco, coisas assim. Mas, se você quiser falar, fazer uma pergunta mesmo em áudio, não tem problema. Se você já ativa aí o seu áudio e faz a pergunta, fica bastante à vontade. E quem quiser também pode mandar a pergunta pelo bate-papo, tá? Então, tem um item aí, uma interface aí para você digitar suas perguntas e a gente vai responder as perguntas que eu for recebendo aqui, eu vou passando para o presbítero Júlio, tá? Então, todas as perguntas eu passo para o Júlio ou para o Gilmar, que são os nossos respondedores oficiais aqui, né? Eu fico só monitorando. O pastor Misael. E de pedir, a gente repassa, né, Gilmar? De imediato, repassa. Passa ou repassa? Então, nós vamos orar para a gente começar. Tudo bem, João? Seja bem-vindo aí. Nós vamos fazer uma oração, então, para a gente iniciar. Vamos orar? Senhor, abençoa, Pai, esse momento da nossa aula. Muito obrigado por cada pessoa aqui assistindo, cada família. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre cada coração. Que o Senhor possa estar iluminando a nossa mente. Que o Senhor possa usar também poderosamente, ó Deus, a vida do presbítero Júlio para a Tua glória nesta manhã. E o fruto desta aula seja realmente não apenas o conhecimento intelectual, mas que junto com esse conhecimento, com esse crescimento também no nosso saber, nós possamos também ter um coração rendido ao Senhor e que se devota ao Senhor como nosso Deus e como o amor supremo da nossa vida. Venha abençoar, Senhor Deus, esta manhã, venha abençoar, Senhor Deus, também as outras classes, os outros professores da escola dominical, que em cada uma delas, ó Deus, também o Senhor mesmo esteja nos provendo com edificação, com bênção, Senhor Deus, sobre todas as pessoas que estão participando. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Então, passo a palavra para o presbítero Júlio. Ok. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos aqui hoje, já logo pela manhã, no culto, e agora na classe, né, podendo estudar a palavra de Deus. Dizer que é privilégio, né, graça de Deus em nossas vidas, esse momento de pandemia, momento de isolamento social, ele nos possibilita esse recurso, né, de ainda assim isolados, porém tendo a oportunidade de estarmos de maneira virtual juntos, né, para poder estudar a palavra de Deus. Isso é graça de Deus, né, o amor de Deus derramado em nosso favor, né? Então nós somos agradecidos a Deus por isso. Nós vamos então dar início à nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Ok. Então, nós, como já é do conhecimento, né, nós temos estudado, já terceiro estudo, terceiro encontro sobre o credo apostólico. Nós estudaremos hoje, então, sobre o credo apostólico e o Deus Criador. Há 2 aulas atrás, o presbítero João Marcos, quando deu a introdução ao credo apostólico, ele disse lá para vocês
né, que a palavra credo, em latim, significa creio. Ou seja, ou dizendo, né, proclamando no que nós cremos, onde está alimentada, onde está alicerçada a nossa fé. Na aula passada, o pastor, falando sobre o credo apostólico e a Trindade, ele mostrou que nós cremos num Deus que é triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele disse também lá que, e nós quando olhamos para o credo apostólico, o corpo do credo apostólico, nós observamos que ele é organizado de tal forma que aparece essa expressão creio aí por 3 vezes, né? Então, o nosso credo apostólico é organizado em volta desse Deus revelado, desse Deus triuno. Então, ele inicia dizendo, creio em Deus Pai, no Espírito Santo. Nesse nosso 9º encontro, nós estaremos estudando, então, sobre o credo apostólico e o Deus Criador, né? Então, nesse estudo, o credo nos coloca diante do poder e da soberania de Deus, o Pai, né? Nós estaremos estudando, então, com relação a isso. Vamos dizer todos juntos, então, esse creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vamos dizer juntos essa primeira expressão aí do credo apostólico? Vamos lá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, essa expressão, essa primeira parte do nosso credo, dizendo com relação ao que nós cremos. É muito comum, talvez você tenha passado por isso também, é muito comum, eu sempre ouço essa pergunta, as pessoas me perguntam, olha, no que a tua igreja crê? No que você crê? O credo apostólico nada mais é do que a expressão daquilo que nós cremos. Se você entender, né, e compreender o credo apostólico, você tranquilamente responderá a qualquer pessoa que lhe perguntar onde está a tua fé. Em que baseia a tua fé? Você ter esse entendimento do credo apostólico, você de maneira bem tranquila conseguirá responder a essa pergunta que as pessoas sempre nos fazem, né? Então, quando eu digo eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando eu digo isso, né, que eu creio nesse Deus, eu estou dizendo que eu creio no Deus Pai e Ele é todo-poderoso. É um Deus todo-poderoso. Olha o que diz a Isaías 46, de 9 a 11. Eu vou ler aqui, tem na revistinha de vocês, na postinha de vocês, na página 40, lá no início, no tópico 9.1, você tem já esse versículo lá impresso para vocês. Eu vou ler aqui, preste bem atenção. Olha o que diz Isaías 46, de 9 a 11, falando com relação a esse Deus nosso, que é todo-poderoso. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então, as palavras do profeta Isaías, né, dizendo com relação ao nosso Deus. É muito comum nós estabelecermos planos, né, principalmente em final de ano. Final de ano, início de ano, é uma data característica. A gente estabelece um monte de planos, de projetos. E é interessante que quando o ano vai transcorrendo, a gente vai chegando pelo meados do ano, no final do ano, a gente percebe que vários daqueles planos, vários daqueles projetos que nós traçamos, eles não foram cumpridos, eles não foram realizados. Quando a gente olha aqui para um texto como esse, que está falando com referência ao nosso Deus, a esse Deus que nós dizemos que cremos, que é Pai Todo-Poderoso, Deus está dizendo que os seus planos não são frustrados. Deus, tudo aquilo que Ele planeja, né, tudo aquilo que Ele projeta, tudo aquilo que Ele decreta, Ele cumpre. Nenhum dos seus planos ficam para trás. Nenhum dos seus planos são frustrados. Então, quando eu digo
lá nessa primeira expressão do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando eu digo isto, eu estou afirmando que eu creio nesse Deus, que se ele faz um projeto, se ele decreta, se ele determina, aquilo vai acontecer, né? Deus tem toda a capacidade, todo o poder para realizar tudo aquilo que ele planeja, tudo aquilo que ele determina, tudo aquilo que ele quer executar. Então, Deus não é frustrado nos seus planos. Nós, como eu falei agora há pouco, quando o ano vai transcorrendo, vai percebendo que os nossos planos vão sendo frustrados. Os planos de Deus não é assim. No versículo 10, lá no finalzinho, ele diz: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, esse é o Deus que nós cremos. O Deus tem a capacidade de anunciar o futuro, porque ele é todo poderoso, e se ele estabelece um plano, ele cumpre, né? E aqui no finalzinho do versículo 10, ele vai dizer: o meu conselho permanecerá de pé. O que significa essa palavra conselho aí? É tudo aquilo que Deus decreta ou ele delibera. Tudo que ele determina, que ele decreta, acontece. Tudo que ele delibera, o que ele decide fazer, vai acontecer. Por quê? Porque ele é um Deus todo-poderoso. Então, quando eu digo, lá no credo apostólico, quando eu proclamo, quando eu declaro que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu estou dizendo isso. Olha, eu creio num Deus que, se ele delibera, acontece. Se ele decreta, vai ser cumprido. Se ele promete, ele vai cumprir, porque ele é um Deus todo-poderoso. E aí vem essa expressão, né? O que ele decide, fica de pé. Ele faz toda a sua vontade, quando quer, com quem quer, da maneira como ele quer. Por quê? Porque ele é um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas. Então, entendendo isso, que quando eu proclamo, então, o credo apostólico, iniciando dizendo essa primeira palavra, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu estou dizendo isso, que eu creio num Deus que, se ele cumpre, ele vai realizar. Se ele promete, ele vai cumprir. Se ele decreta, vai acontecer. Porque ele é um Deus todo-poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. Então, Deus, ele tem a capacidade de anunciar o futuro, porque ele é todo-poderoso. Se ele estabelece um plano, ele cumpre. Olha que interessante, ó. Vamos ler esses dois textos antes. Levíticos, está na apostila de vocês também. Levíticos 11:45 e Tiago 13. Levíticos 11:45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Então, a palavra de Deus, o povo, né, do Egito, que subiu para a terra prometida. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, esse Deus, todo-poderoso, ele é um Deus santo. Embora ele possa fazer todas as coisas, no entanto, ele é um Deus santo. Olha Tiago 1:13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Deus, eu falei agora há pouco, ele é todo-poderoso e ele pode fazer todas as coisas. No entanto, não significa que ele pode pecar. Vimos que agora no final do verso 45 de Levíticos, que ele é um Deus santo. Então, a sua santidade não combina com o pecado. Deus pode fazer todas as coisas, é poderoso para tudo, que seja concernente com o seu caráter, que seja concernente com a sua santidade. O nosso Deus, ele é um Deus santo. Então, embora ele possa fazer todas as coisas, ele não pode pecar. Ele é todo poderoso. No entanto, para fazer aquilo que é de conformidade com a sua santidade, porque ele é um Deus santo. Tive várias expressões na Bíblia dizendo isso, e lemos agora um texto, né, de Levítico dizendo: porque eu sou santo. Declarar que ele é todo poderoso é dizer isso. Olha, Deus pode fazer todas as coisas, que seja consistente com o seu caráter.
Olha Gênesis 1, verso 31, aí também na página 40 de vocês, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Deus não pode pecar. O texto anterior que nós lemos diz que ele não é o autor do pecado. Deus não pode pecar. Por quê? Porque tudo que ele faz é bom. Tudo que ele fez foi perfeito. Quando ele terminou a sua criação no Jardim do Éden, teve essa expressão: e viu Deus que era muito bom. Deus criou tudo perfeito, né? Então, Deus, ele não é o autor do pecado e nem pode pecar, porque o pecado não combina com a sua santidade. Não é consistente com o seu caráter, né? Deus é um Deus santo. Júlio. Oi, pastor. Eu acho algo impressionante aí nessa revelação da Bíblia sobre Deus. É algo que não apenas comunica algo muito sublime sobre Deus, mas sobre a realidade que Deus cria e também sobre as nossas vidas, né? Porque uma das coisas que a gente pode afirmar acerca de Deus é que Deus é livre. Mas é interessante isso, quando a gente percebe, porque essa, inclusive, é uma das ideias por detrás da soberania. A ideia de soberania é aquele que pode fazer o que quiser, né? Então, ele é livre. Mas observe só, o conceito de liberdade que é válido, que deveria ser válido no nosso mundo, tinha que ser um conceito de liberdade conforme Deus. Veja só, ele não é livre para fazer o mal, para fazer qualquer coisa. Ele é livre para fazer tudo que é consistente com o caráter dele. Hoje a gente tem falado muito sobre liberdade. E a gente tem um lado, essa fala sobre liberdade hoje tem ido em duas direções. Ou aquela fala que é típica de todos os tempos, né? Que é a fala do pessoal que quer fazer o que quiser, que quer pecar, né? E diz assim: eu sou livre, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, porque liberdade significa poder fazer o que der na telha e fazer o que eu quiser fazer nesse momento, aquilo que o coração mandar eu vou fazer. Mas isso, na verdade, a gente já está aprendendo desde o estudo sobre os 10 mandamentos, isso não é verdadeira liberdade, né? Isso, na verdade, é escravidão às inclinações do coração, né? É escravidão ao pecado. E hoje a gente tem outra ideia de liberdade que é mais construído de um ponto de vista mais ideológico e político, que é como cidadão eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, né? Que o fato de eu viver num estado democrático, né, significa que eu sou livre para fazer o que quiser, mas o nosso estado democrático é um estado que a gente chama de estado democrático de direito, né, que você é livre para fazer aquilo que não transgride a lei. Né? Se você quer fazer alguma coisa que vai transgredir a lei ou que vai prejudicar o teu próximo, então, sempre, de acordo com a Escritura, o conceito de liberdade ele é qualificado. É uma liberdade para fazer o que é consistente com o caráter de Deus. É uma liberdade para fazer o que é certo. A ação contrária, ou seja, da pessoa dizer eu sou livre para fazer o que eu quero, aquilo que der na telha, aquilo que meu coração me inclinou para fazer no último segundo, isso, na verdade, é uma escravidão. A verdadeira liberdade sempre tem que ser consistente com esse próprio ser de Deus, né? Que ele nunca age de forma inconsistente com a sua santidade. Desculpa aí a intromissão, mas eu acho bem interessante que a gente está vivendo um momento que está falando de liberdade toda semana, né? E a liberdade sempre tem que ser consistente com o caráter de Deus, com o ser de Deus. Ok. Obrigado, pastor. Então é isso, irmãos. Então, essa primeira parte, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é isso. Entender que é um Deus que pode todas as coisas, um Deus que se determina e acontece, mas se ele decreta, acontece, se ele delibera, se ele decide, vai acontecer, porque ele é um Deus todo-poderoso e os seus planos não podem ser frustrados. Não é? Deus não se frustra. Né? O que ele planejou, acontece. Né? O que ele planejou, vai acontecer. Não é? Então, entender isso. Depois, Deus, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, ele veio o nome poderoso, pode ver todas as coisas que são consistentes com o seu caráter, e ele também é o criador e o sustentador do universo.
É muito comum, eu não sei se você já ouviu isso também, eu já ouvi isso várias vezes, as pessoas dizendo, olha, Deus, ele tem coisa mais importante para cuidar, né? Ele criou aqui a Terra, criou as pessoas e deixou aqui para cuidar de outras coisas. A gente vai ver pelos textos que não é assim. Deus criou o universo, Deus nos criou e é Ele quem sustenta. Ele é o Criador e o sustentador do universo, né? Deus não nos deixou aqui ao léu, né? Ele nos criou e está aqui sustentando a cada um de nós. Olha aí o que diz Hebreus 11, verso 3. Na apostila de vocês também. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, Deus, ele é o criador do universo. E é interessante, quando a gente fala de criador, ou de criar alguma coisa, a gente, eu não sei vocês, a gente tem essa mania de sempre tentar fazer um paralelo, né, com a nossa mente humana. A gente pensa alguma coisa e tenta colocar isso na vida humana. Quando a gente fala de criação, a gente traz isso para o lado humano, a gente pensa, bom, por exemplo, nós estamos agora diante de várias coisas que foram criadas. Você está diante de um computador, ou de um notebook, ou de um celular, que foi criado pelo homem, né? Está sentado numa poltrona que foi criada ou construída pelo homem. Então, nossa tendência é muitas vezes tentar fazer esse paralelo. Agora, é interessante que tudo isso que eu falei, criado pelo homem, foi criado a partir de algo, né? De algo já existente. Quando nós falamos assim, Deus nosso Criador, é um Deus que criou a partir do nada. Nada, ele pegou o nada e do nada veio a existir. Ele pegou onde não tinha vida, a não vida, e passou a ter vida. Então, Deus, ele é o Criador que passou a criar as coisas visíveis a partir de coisas que não aparecem. E somente Deus pode fazer isso. Por quê? Porque nós afirmamos que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que pode todas as coisas. E aceitar que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que tudo foi criado por ele, nada mais é quando nós expressamos aqui essa expressão do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, eu aceito por fé, né, por essa fé que é dada por Deus, colocada em nosso coração, que ele criou tudo a partir do nada. Ele deu a vida onde não havia vida, né? Ele criou o visível do invisível. Isso para nossa mente é difícil entender. Como eu falei agora há pouco, nossa tendência é sempre tentar comparar com a nossa mente finita, limitada. No entanto, Deus, ele é esse Deus criador, porque ele é todo poderoso e ele criou tudo do nada, né? A vida da não vida, o visível do invisível. E isso é aceito por nós por fé. E nós aceitamos por fé, que é colocado em nosso coração também pelo nosso Deus. Olha o que diz o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 26, né, com relação a essa primeira expressão, essa primeira parte do credo apostólico. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Preste bem atenção, como eu disse agora há pouco. O credo, né, ela é a expressão daquilo que nós cremos, daquilo que é a razão da nossa fé. Então, quando eu digo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, olha o que diz o Catecismo de Heidelberg. O que significa isso? Ó? Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há. Do nada. Criou a terra, o céu e tudo que neles há. E ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Então, Deus continua governando, né? Tudo está debaixo do controle de Deus, do governo de Deus, da vontade de Deus. Ele também é meu Deus e meu Pai, por causa do seu Filho Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo que for necessário para o meu corpo e para a minha alma. Presta atenção nisso. Ó. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo que for necessário para o meu corpo e para a minha alma. E que ele transformará em bem todo mal
que me enviar nessa vida conturbada. Tudo isso ele pode fazer como Deus, Todo-Poderoso, e ele quer fazer como Pai fiel. Olha que maravilha, né? Olha o que significa a profundidade dessa expressão, crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus pode fazer tudo, porque ele é Todo-Poderoso. E ele quer fazer porque ele é um Pai fiel, né? Como é bom, como nós descansamos, nos tranquilizamos, né? Saber que estamos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus que é o nosso Pai e de um Deus que é fiel. Isso traz tranquilidade para nós, para nossas vidas, né? Para o nosso dia a dia, né? As pessoas no mundo às vezes não entendem certos acontecimentos. Nós entendemos que tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo do governo de Deus. Como diz aqui a expressão, a resposta do breve catecismo, né? Deus transforma todo mal em bem, porque é um Deus todo-poderoso e como Pai fiel, ele quer isso para nós. A crença em Deus não é contrária à razão. Nossa especulação racional decorre dessa sentença do credo. Então, a nossa crença em Deus não é contrária à razão. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas, né, com a ciência, com o que vai ser descoberto, com o que pode acontecer com os estudos científicos. A nossa crença não é contrária à razão. A nossa especulação racional decorre dessa crença, dessa sentença do credo. Então, a nossa crença está baseada nisso. Nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, que é o Criador e o sustentador das nossas vidas. A Bíblia é verdade absoluta. A declaração Deus é o Criador afeta a nossa ideia de ciência. Muitas pessoas, falei agora há pouco, né, se preocupam muito, né, com estudos científicos. Tem pessoas que temem, a ciência pode, de repente, descobrir alguma coisa que vai ser contrária à Bíblia. Ou outros, né, ao contrário, ficam muito felizes quando vê que a ciência descobriu algo que vem de encontro com a palavra de Deus, vem de encontro com a Bíblia. Ou seja, o cristianismo, o cristão, o verdadeiro cristão, ele não teme a ciência. O que é a ciência? A ciência é o estudo daquilo que foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Então, se a ciência estuda o que foi feito, o que foi criado por Deus, desse Deus que do nada fez tudo existir, né, que do invisível fez o visível, que da não vida deu a vida, se a ciência é estudo disso, jamais algo será descoberto que vai contrariar as Escrituras. Creia nisso, entenda isso, né? A ciência jamais vai descobrir algo que será contrário ao que a Bíblia, que a palavra de Deus diz. Porque a ciência é simplesmente um estudo do que foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo é sustentado por Deus. Tudo é governado por Deus. Tudo acontece debaixo do decreto de Deus. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Então, nada que a ciência descobrirá, de maneira alguma vai afetar ou vai ser contrário àquilo que a palavra de Deus afirma. Deus não apenas cria, como nós vimos aqui há pouco, mas ele também sustenta, né? Deus é o criador e o sustentador do universo. Nós não estamos aí como um barco solto, né? Deus está governando, Deus está direcionando as nossas vidas, Deus está direcionando os acontecimentos do mundo, né? Tem muitas pessoas que falam, puxa, como que, se há Deus, né? Como que tal fato aconteceu, como crianças recém-nascidas morrem, como que veio a pandemia. Irmãos, nada foge do controle de Deus. Essa pandemia, por mais assustador que seja, para mim e para você, entenda isso, ela está debaixo do governo de Deus. Deus não perdeu o controle, Deus está governando. No momento certo, ele vai dar cabo, se for da vontade dele, ele vai dar o rumo conforme o seu querer, conforme o seu decreto, conforme o que ele deliberou, conforme o que ele decidiu. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, um Deus Criador, que criou todas as coisas. Não apenas é poderoso, não apenas criou, mas é um Deus que sustenta e governa tudo que foi criado. Então, nada foge do controle de Deus. Olha o Salmo 100, verso 3. Oi, pastor? Ô, Júlio, só um apontamento aqui feito pelo Luciano aqui no grupo. Ele colocou aqui, creio, interessante como a grande necessidade da fé presente no credo
fé para crer que Deus transformará em bem toda a dificuldade dessa vida. E aí ele termina dizendo aqui, dá-nos fé, Senhor. Ou seja, o quanto essa declaração tão simples é tão preciosa e fala de todo um cuidado de Deus em cada detalhe, né, da nossa vida, e o quanto que a gente realmente precisa dessa fé na criação e na providência de Deus. Ela faz toda a diferença mesmo, né? Exato. Quando nós temos fé, nós descansamos em Deus, né? Nós entendemos isso, né? Que aquele aparente mal momentâneo, como nós lemos agora há pouco no catecismo, Deus transformará em bem, porque Ele é um Deus todo-poderoso e é um Deus fiel e é um Deus Pai que nos ama. Isso realmente traz descanso para a nossa alma, né? Traz descanso para a nossa vida, quando nós entendemos isso, né? Como falei agora há pouco, quando nós entendemos, né, o verdadeiro significado dessa expressão do credo, creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, nós temos a vida descansada nas mãos de Deus. Nós sabemos que tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, no mundo, no universo, está acontecendo debaixo dos decretos de Deus. Está acontecendo debaixo daquilo que Deus decidiu fazer. Nada fugiu do controle de Deus. Isso realmente nos traz tranquilidade. Nós precisamos realmente orar, né, para que Deus realmente nos dê fé dia a dia, para realmente vivermos e cremos dessa forma, né, que o Deus que nós cremos é esse Deus todo-poderoso, que os nossos olhos espirituais enxerguem diariamente, nos bons momentos, nos maus momentos, enxergue essa verdade, né, que Deus, Ele é um Deus soberano, um Deus que governa, que sustenta tudo que foi criado por Ele. E nós somos seus filhos, certamente Deus está conduzindo debaixo da sua poderosa e soberana e boa vontade, né? Não tenha dúvida disso, meu irmão. Deus conduz da melhor forma possível, ainda que aparentemente pareça que não. Há situações na nossa vida que a gente não entende, mas nós descansamos pela fé, entendendo isso. Olha, Deus está no comando, Deus está governando, Deus está dirigindo. Se Ele está dirigindo e Ele é um Deus fiel, um Deus bondoso, eu não tenho dúvidas que lá no final, o destino final, é algo muito bom, ainda que aparentemente não pareça. Mas esse é o Deus que nós cremos, né? Esse Deus soberano, esse Deus poderoso, esse Deus bondoso, esse Deus fiel que cuida de nós. Então, voltando ao Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele nos criou, nós pertencemos a Ele. Agora há pouco o pastor usou uma expressão, né, e realmente nós estamos vivendo uma época hoje que é muito comum isso, né? As pessoas dizem, olha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, né? Hoje, quando se estuda ou se debate sobre o aborto, a gente ouve muitas mulheres dizendo, olha, o corpo é meu, eu que decido se eu quero ou não gerar essa criança, né? Questão de gênero, é muito comum você ouvir, olha, o corpo é meu, eu decido realmente se eu quero manter o sexo que eu tenho ou não, se eu vou transformar no meu sexo ou não. Quando a gente lê um texto como esse, né? Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos de Deus, né? Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não somos donos dos nossos narizes. Nós não somos autossuficientes. Vimos agora há pouco, é Deus quem governa. É Deus quem sustenta. Então, nós dependemos dele. Nós não podemos olhar para as nossas situações e dizer, olha, eu vou fazer tal coisa porque eu decido, né? Nós não temos poder nenhum sobre as nossas vidas. Nós somos criados por Deus. Então, se assim é, somos de Deus. Como diz o texto, e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós não temos, né, esse direito, essa capacidade de querer decidir por nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Pertencemos àquele que nos criou, àquele que nos fez, né? Aquele que é o Criador e o sustentador do universo. Júlio, eu de novo aqui, rapaz. Hoje eu estou... Ótimo. É bom. Mas é bem interessante ver como isso se liga com o curso que a gente teve aí de férias, porque aquele autor lá, o Os Guinness, ele fala sobre isso, que hoje a gente tem na nossa cultura um negócio chamado construcionismo social. O que é isso? O ser humano está dizendo assim, é a cultura que nos define, né? Então,
eles dizem o seguinte: se a cultura concorda com alguma coisa, então isso se torna verdadeiro, isso se torna realidade. E a Bíblia vai mostrar o seguinte: o que nos define é a criação de Deus. É Deus que nos define. Então, por exemplo, a pessoa nasce com um determinado gênero sexual. E até há um bom tempo atrás, ele dizia assim: Deus me fez assim, né? Tinha até uma música da Amelinha aí da década de 80 que dizia: foi Deus que fez você, né? E então a pessoa entendia: Deus me fez assim, esse sou eu. Hoje não, a pessoa diz assim: eu me construo. Eu estou estabelecendo que eu vou ser diferente da. Então, veja só, a biologia definia a psicologia, definia a identidade pessoal, né? O modo como a pessoa foi feita, foi criada. Agora, o que o ser humano está fazendo? Ele está jogando fora a ideia de um Deus criador, por isso que, mesmo sem entender muito bem essas coisas, ele começa a abraçar a teoria da evolução e ele vai dizer: não existe um Deus criador. E, na verdade, sou eu que me crio, é a sociedade que me estabelece e me cria. E daí, se eu consigo mudar leis na sociedade, se eu estabeleço um novo padrão na sociedade, então agora eu estabeleço, como hoje a gente já tem, né, mais de 18 gêneros sexuais diferentes, né, e outras coisas que o ser humano quer mudar, mas em tudo isso é o ser humano dizendo: eu quero me colocar no lugar do Criador. Eu não quero reconhecer que eu sou dependente desse Criador. Ok. Ok. Júlio, se me permite também, brevemente, é interessante que desde lá de Êxodo, quando o povo de Israel lá, esperando Moisés, já dizia, né? Escolhendo e tomando a decisão no aspecto do ser humano caído, faremos para nós um Deus, né? Faremos para nós ídolos. E de acordo com o que você estava dizendo, essa vontade, essa suposta vontade, esse sentimento de soberania, de decidir hoje em dia, tem muito a ver com a natureza caída, não regenerada do ser humano, né? Você vê que ninguém usa essa volição, esse desejo para escolher o certo. Fala: eu decido pelo certo, eu decido. Não, você vê que a natureza caída ela só decide pelo errado, assim como lá atrás, né? Faremos para nós um Deus, quando Moisés estava lá no monte. E hoje é a mesma coisa. A natureza caída tem feito com que as pessoas elas mostrem, elas apontam para o estado de cada uma dessas pessoas, né? Eu decido se eu sou homem, se eu sou mulher, eu decido se eu quero, eu decido por essa cultura no aspecto caído. Entendeu? Júlio, deixa eu dar uma parte também nisso. Eu tenho visto isso também, e o pastor abriu esse ponto aí com muito bom. E o Luciano completou. Mas eu vejo assim que está pior do que naquele tempo. Porque hoje eu acho que a autossuficiência é que está imperando. Eu acho que nem é construir mais um Deus, um conjunto, um grupo, né? A impressão que dá é que cada um quer ser o seu. Ele mesmo quer ser o seu. A autossuficiência, é isso que nós vemos nesse tópico aí, ó. Não somos donos dos nossos narizes, não somos autossuficientes. A impressão que dá hoje é que a pessoa quer dizer: eu sou autossuficiente, eu sei o que eu quero. Eu. A impressão que dá é que isso está crescendo demais. A pessoa não ouve mais. Seja no casamento, essa questão da separação, a gente tem visto, conversando a respeito da família, um caso que aconteceu e já vi outros, as pessoas simplesmente assim: eu não quero. Por quê? Não sei, eu não quero, né? Essa coisa da autossuficiência, do querer próprio, está tão assim, intrínseco hoje nas mentes, nos corações, que a impressão que dá é que ela quer ser um Deus, né? Por mais que seja menor, mas é assim, é como se fosse particular, de um só, não é assim de um grupo. A impressão, a não ser algumas
ideias aí de gênero e tal, que às vezes encontra apoio num grupo. Mas o que eu vejo muito hoje é essa autossuficiência pessoal, uma coisa de ego mesmo, né? Talvez um pouco diferente lá do passado, que eles se reuniam para querer algo. Aqui, o que nós vimos hoje, a gente vê hoje, é que as pessoas parecem que querem para si mesmo. Essa é a minha ideia, esse é o meu querer, né? Isso que parece que está cada vez mais, assim, influenciando a todos e crescendo cada vez mais. É incrível isso. E só terminando isso, Júlio, quando você falou a respeito de Deus é criador e sustentador, eu lembrei de uma coisa e não deu para falar. É por isso que não somos donos dos nossos narizes, né? A gente vê o sol, né? E passa o tempo e ele vem o dia, vem a noite, vem o dia. Aí nós não paramos nem para observar isso mais. A gente, nossa, tudo igual, né? Todo dia, toda noite. Então nem para perceber. Mas olha bem a perfeição disso. Nós não conseguimos desligar a panela. Nós às vezes esquecemos, né? Nós esquecemos o documento em casa. É isso mesmo. Assim, tão pequeno, todo dia, no mesmo tempo. Ali, ó. Sem errar, né? E nós não conseguimos fazer coisas mínimas. A gente esquece de ligar para alguém, a gente esquece né? Nossa, das coisas que nada sai do controle dele. Nada sai. Observamos o sol. Todo dia a gente nem percebe. Gilmar, Assim, a ser tão... está cortando um pouquinho. Eu não sei se é só para mim. Vocês estão ouvindo bem ou não? Não, né? Está cortando, Júlio. Está oscilando um pouquinho mesmo o áudio do Gilmar, mas está dando para entender de modo geral, assim, mas tá cortando um pouquinho mesmo. Tá bom. Mas é isso mesmo, Gilmar. Gilmar Luciano, a grande dificuldade do ser humano é aceitar e entender que ele não tem poder de decisão nenhuma. É uma dificuldade. Nós, cristãos, somos assim às vezes, né? Se a gente faz um projeto, um planejamento, tem um pensamento, e alguém discorda ou toma uma posição contrária, a nossa tendência muitas vezes é rebelar, né? A gente dificilmente aceita bem quando nós somos confrontados com os nossos planos, nossos projetos, nossas decisões. Agora, para o homem caído, né? É a maior dificuldade. Isso é uma afronta, aceitar que há um Deus que criou tudo, do nada criou tudo, da não vida criou a vida, e ele não apenas criou, mas ele está governando. Ele quem sustenta. Isso para o homem é difícil de aceitar, de entender, né? Júlio, o João Eduardo está até colocando aqui o seguinte, ó, acredito que muitos buscam primeiro mudar ou distorcer a palavra com essas mudanças, manipulam os pensamentos e dão entrada para praticar coisas erradas como se fossem naturais. Então, é a tendência. A tendência é essa, né? O homem não consegue aceitar isso, que Deus está governando tudo, né? E continuando aqui, então, não podemos olhar para as nossas titulações do patrimônio e pensar, eu me fiz. É muito comum, né? Você, às vezes, vê pessoas, e nós temos essa tendência, às vezes, quando temos sucesso na nossa vida, de repente, em alguma área, na área patrimonial, trabalhista, sei lá, qualquer área da sua vida, você tem sucesso, qual é a nossa tendência? É achar que nós conseguimos, ou se nós adquirimos bens, né, começamos a adquirir bens, a ganhar bens, a acumular bens, qual que é a nossa tendência? É olhar para nós mesmos e dizer, olha, eu estou indo bem, né, estou trabalhando bem, estou pensando bem, estou conseguindo bem, estou alcançando o que eu planejei, ou seja, traz sempre para a pessoa sua, né, para a sua própria pessoa, traz sempre para si mesmo. Quando nós entendemos isso, né, que Deus é criador, Ele que criou tudo, Ele é sustentador, que Ele está governando, nós começamos a entender que o que eu sou, o que eu tenho, é por graça de Deus. É porque Deus permitiu.
eu começo a entender, se eu sei que Ele é o Criador, sustentador, todo-poderoso, eu começo a entender que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é por graça. Deus é o doador. É Deus quem permitiu. Né? É Deus quem colocou em nossas vidas. Tudo isso nós achamos que conseguimos pelo nosso próprio esforço. E quando nós fazemos isso, nós estamos transferindo mérito para quem? Para nós mesmos. Quando nós começamos a achar que se algo acontece de bom na nossa vida, é porque nós tivemos capacidade, ou porque somos melhores, ou porque somos isso, somos aquilo, nós estamos tirando o mérito de Deus e colocando o mérito em nós. Olha o que diz lá Apocalipse 4, verso 11, lá no meio da página 41 de vocês. Então, lá, né, quando os 24 anciões se prostrar diante de Deus, eles oferecem adoração a Deus como Criador. Olha o que eles reconhecem. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso. Quem que é o digno de receber? De receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eles entenderam isso, que tudo vem de Deus. Quando nós temos essa convicção, entendemos isso, né, que o que somos, o que temos, é Deus que está possibilitando isso. Quando nós cremos que Deus, Ele é a fonte de toda boa dádiva, nós estamos preparados realmente para oferecer essa verdadeira adoração a Deus. A verdadeira adoração é essa, é compreender que Deus é o doador de tudo. Deus é o criador de tudo. Deus é o sustentador de tudo. Deus está no controle de tudo. Eu não sou nada. Quem controla a minha própria vida não sou eu mesmo, mas é Deus. Quando eu entendo isso, eu então estou pronto para oferecer essa verdadeira adoração a Deus. Eu me volto entendendo isso. Olha, Deus é tudo e eu não sou nada. Né? Deus pode tudo, eu não posso nada. Tudo que sou, tudo que eu tenho, vem de quem? De Deus. É graça de Deus. Isso é graça, né? É o favor de Deus, ainda não merecendo, mas é o favor de Deus na minha vida, permitindo que tudo isso acontecesse e aconteça na minha vida. Então, nós, se queremos apresentar uma verdadeira adoração a Deus, o primeiro estado nosso tem que ser esse de reconhecimento de que nós não somos nada. Por melhor que você seja a sua área de atuação, trabalhista, ou seja qual for, por melhor que você seja, saiba disso. Você só é assim porque Deus permitiu por graça. O que você tem, o que você conquistou, você só tem e conquistou porque Deus permitiu por graça, porque Ele é o doador, Ele é o criador, Ele é o sustentador do universo, Ele é o sustentador da minha vida e da sua vida, e Ele que controla todas as coisas nas nossas vidas. Quando nós temos essa concepção, nós estamos prontos, né, para oferecer essa verdadeira adoração. Como esses 24 anciãos aqui, ó. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso. Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Essa deve ser o pensamento, esse deve ser a atitude minha e sua, entender isso, que tudo vem do nosso Deus. Olha aí, ó, por isso talvez Calvino, ele entendia que antes mesmo da pessoa compreender a doutrina da salvação, ela precisava saber que Deus, Ele é o Criador e Ele é o soberano todo-poderoso. Olha o que Calvino diz, ó. Pois até que os homens sintam que tudo devem a Deus, que são assistidos por seu paternal cuidado, que Ele é o autor de todas as coisas boas, daí nada se deve buscar fora dele. Enquanto eu não entender isso, jamais se lhe sujeitarão em obediência voluntária. Então, até que os homens entendam isso, que tudo vem de Deus, que nós somos assistidos por seu paternal cuidado, que Ele é autor de todas as coisas boas, e se Ele é autor de daí, nada deve buscar fora dele. Se nós não entendermos isso, nós jamais iremos sujeitar em obediência a Deus. Então, precisamos entender isso. Então, antes, né, de entender a doutrina da salvação, nós precisamos entender isso, né?
que tudo vem do Deus Criador, do Deus sustentador. Nós estamos debaixo desse Deus soberano, desse Deus que controla, que governa tudo, na minha vida, na sua vida, no universo. Deus não perde o controle de nada, Ele está governando tudo. Na aula passada, o pastor citou, né, que vários hinos nossos, principalmente no início do nosso inário, todos eles faz uma menção à Trindade, né? Fala do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E ele estava dizendo que as canções de hoje, as músicas de hoje, ditas evangélicas, pouco dão importância a isso, pouco mencionam essa verdade desse Deus triuno. E também é verdade que muitas das músicas de hoje, eles não mencionam essa soberania de Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que age conforme o seu decreto. Hoje é muito comum, você liga a TV a todo momento, você vai encontrar ali algum programa de televisão, de igreja na televisão. Não é? E é muito comum você ouvir ali pregações, as pessoas dizendo, olha, você é herdeiro de Deus, você tem que exigir como herdeiro a sua bênção, tem que reivindicar o que é seu. Tem uma música que diz isso, né? Que exige o que ela perdeu, ela quer de volta, Deus dá de volta o que ela perdeu. Ou seja, as pessoas não olham mais Deus como Senhor, mas como servo. Com o passar do tempo, como o Gilmar falou agora há pouco, as pessoas vão perdendo essa convicção, né? Esse entendimento de que Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Sustentador. Tudo vem dEle, né? Ele quem governa, é Ele quem decreta, é Ele quem sustenta. E as pessoas não começam a inverter as coisas. Para muitos ditos cristãos hoje, Deus é como se fosse um servo. Não é? As pessoas decretam, exigem, oram exigindo que Deus age, não aceito o que está acontecendo, eu exijo, decreto, ou seja, não vê a Deus como Senhor, mas como se fosse um mero servo que estivesse ali pronto a cumprir o que nós determinarmos. Então, quando eu olho para essa expressão do credo apostólico, e eu entendo isso, né, que Deus ele é todo-poderoso, Ele é o Criador, o sustentador, eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor de tudo, eu sou servo, eu estou aqui para cumprir o que Ele determinar, o que Ele decretou na minha vida, e não o contrário, né? Infelizmente hoje, o mundo, as pessoas têm vivido completamente o contrário. Esse ensinamento cada vez mais tem difundido em igrejas ditas evangélicas nesse sentido, né? Olha, você tem o direito, a Bíblia fala que você é cordeiro, né? Cordeiro com Cristo, como herdeiro você tem que exigir, nosso Pai é um Deus de riqueza, você tem que exigir riqueza, Deus é rico, tem que exigir riqueza, tem que determinar a cura, ou seja, as pessoas têm Deus como servo e não como Senhor. Não podemos decretar, Ele é quem dá as ordens. Ao admitirmos isso, iniciamos a nossa vida cristã. Então perceba, quando nós falamos agora há pouco, admitimos, né, e entendemos que tudo vem de Deus, que tudo que temos vem de Deus, tudo que somos vem de Deus, nós estamos prontos para a verdadeira adoração. Quando nós entendemos isso, que Deus ele é o Senhor, todo-poderoso, soberano, criador, sustentador, eu estou pronto, então, também para ter uma vida cristã saudável. Essa vida que entende o meu posicionamento diante de Deus. Essa vida que entende que tudo que acontece na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas, está debaixo do decreto soberano de Deus. Ele é o soberano. Ele é o Senhor. Nós somos criaturas, no caso agora já filhos de Deus, não é? Mas nós somos os servos. Nós que cumprimos. Ele manda, Ele determina, Ele decreta e nós cumprimos. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu creio nisso, né? Quando eu digo lá no creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Damos glórias a Ele, não somos nós que fazemos, é Ele quem faz. Como eu falei agora há pouco, né? É Deus quem realiza em nós. A Bíblia, o versículo diz isso, é Deus quem realiza em nós, tanto querer como realizar. É Ele que cria em nós, né? Ele é o Senhor, Ele é o Deus soberano. Nossa vida não é o registro de nossas façanhas, mas o registro das grandes obras de Deus. Interessante, a gente às vezes
é um costume, principalmente quando a pessoa morre, né? Você, às vezes, quando a pessoa morre, muitas vezes tem ali testemunhos, pessoas dizendo e falando dos feitos daquela pessoa, ou registram em livros, né, autobiografia, ou em noticiários, o que a pessoa fez, do que ela conquistou. Olha que interessante essa afirmação. A nossa vida não é o registro de nossas façanhas, mas o registro das grandes obras de Deus. Júlio, isso é um negócio tão forte, rapaz, que até eu acho que é um negócio até psicológico. A gente vive numa época assim que é impressionante como isso é comum, né? A gente de vez em quando se pega pensando assim, eu queria deixar um legado, né? E queria deixar, e quando a gente fala em legado é isso, é deixar o nosso nome, alguma coisa referente a nós nesse mundo, né? E tem muitas pessoas das quais a gente nunca ouviu nem falar, são totalmente anônimas, nunca tiveram um nome destacado em lugar nenhum, mas que são extremamente preciosas para Deus, serviram a Deus com integridade, caminharam com Deus nesse mundo, estão hoje na glória, né? E dedicaram a vida a dar glória só a Deus. Então, a Bíblia o tempo todo está dizendo isso, que a gente não precisa se preocupar em deixar legado, deixa essa questão com Deus, entenda isso. E o que a gente precisa aqui é destacar as grandes obras de Deus na nossa vida, né? Mas é muito forte essa ideia, quando a gente vê, a gente está se pegando assim, né? Eu falo isso porque, por exemplo, uma das coisas, eu vou chegando nessa idade já com a filha casada há tanto tempo e pensando, puxa, eu queria tanto ver um neto, queria deixar né? Será que eu vou morrer sem ver um neto, etc. A gente, quando se vê, a gente vai sendo pego nessas coisas, achando que o mais importante na vida é você deixar um negócio teu, né? Uma marca tua, e não é nada disso. Realmente, o grande chamado é que Deus realmente receba toda a glória mesmo aqui nessa vida, e nós estamos aqui de passagem para caminhar, viver com Ele na eternidade, né? Dando glória somente a Ele. Exato. Então é isso, irmãos. A nossa vida, né? Eu achei essa expressão assim, bem forte e pouco praticada por nós, né? A nossa vida não é o registro de nossas façanhas, mas o registro das grandes obras de Deus. Tudo que acontece na tua vida, entenda e creia e aceite isso, né? É Deus quem realizou, é Deus quem fez na sua vida. O credo pode e deve ser declamado como um reconhecimento amoroso de quem Deus é, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quando eu digo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, isso deve ser declarado de maneira amorosa, entendendo isso. Como eu falei agora há pouco, que tudo vem de Deus, né? Tudo Deus pode fazer. Tudo que acontece é debaixo do cuidado de Deus. A minha vida é o registro que Deus faz na minha vida. Quando eu entendo isso, né, eu estou pronto para ter essa vida cristã saudável. Eu estou pronto para ter a verdadeira adoração a Deus, entendendo isso, né, que Ele é o autor, Ele é quem faz, Ele é quem permite, tudo está debaixo dos cuidados dele. Nós não pensamos em Deus apenas no passado, no relato de Gênesis, no momento da criação, que foi criado, que criou tudo, mas o consideramos como dono das nossas vidas. Olha aí, ele que é o dono, ele que decide o que vai acontecer. Não somos nós que determinamos, né, que exigimos. O soberano, Deus que é soberano, que hoje recebe a nossa gratidão e adoração. Então, quando eu entendo isso, eu sou grato a Deus. Quando eu entendo que tudo o que acontece está debaixo do cuidado de Deus, eu estou grato a Deus. As coisas boas que acontecem, Deus está permitindo. Eu estou adorando a Deus, estou pronto para adorar a Deus, reconhecendo isso, né, que eu sou filho dele, ele cuida da minha vida, e se ele cuida, ele é esse Deus fiel, esse Pai amoroso, que sempre quer o melhor. Então eu tenho essa convicção. Por tudo que acontece, ainda que aparentemente pareça ser ruim, eu entendo isso. Olha, Deus está permitindo, ele é o Senhor da minha vida, ele é o soberano, ele é o Deus fiel, Deus poderoso, Deus amoroso. Está acontecendo, vai redundar em boas coisas. Vimos agora há pouco, Deus não é o autor do mal. Tudo que acontece por Deus é coisa boa, né? Quando Deus criou, ele viu que era tudo muito bom. Então, quando nós temos essa convicção, esse entendimento, nós caminhamos tranquilos. Sofremos por situações, choramos por situações, entristecemos por situações, mas entendendo isso é algo momentâneo.
lá no final, né, no fim de tudo isso, com certeza vai redundar em algo bom. Por quê? Porque é Deus que está conduzindo. E Ele só conduz para coisas boas. Ele só conduz para onde for bom para mim e para você, para for bom para nós. Por quê? Porque Ele é um Deus fiel, um Deus poderoso, e Ele é o nosso Pai. Então, finalizando, eu não sei se alguém quer fazer mais uma colocação, pastor, Gilmar, Luciano. Júlio, tem algumas anotações aqui no grupo. Sim. Vou só ler aqui essas últimas anotações, muito boas, né? O Robson está colocando aqui o seguinte: é interessante que na Grécia Antiga os deuses serviam aos homens, mas na Bíblia os homens servem a Deus, porque Ele é soberano. A Lúcia coloca aqui: é importante ter sempre em mente, Deus é criador e nós suas criaturas, gratidão e louvor a Ele sempre. O Luciano: que observação excepcional, Robson, ou seja, os deuses que não eram o Deus único e criador dos céus e da terra, não eram soberanos como nosso Deus é e sempre foi. O Gilmar está colocando aqui também: não crer no Deus Todo-Poderoso é não ter fé, é ser rebelde a Deus. E a Lúcia: excelente aula, precisamos sempre reciclar as leis pelas tendências humanas a desviar do caminho certo. Então, acho que foram boas ponderações aí, referente a tudo que você passou aí na aula. Ok. Então, finalizando, para aqueles que vão fazer a profissão de fé, lá no dia vai ser feita essa pergunta, vai ser feita uma pergunta para vocês, né, relacionado a isso. Né? Se vocês creem nesse Deus, único Deus, nesse Deus triuno, que é o Pai, no caso agora o Pai, o Criador de todas as coisas, e entendendo tudo isso que nós falamos hoje. Como eu falei no início, irmãos, se a gente entende, né, não o credo apostólico, não como algo decorado, né, ali, algo falado rotineiramente, mas entende como nós vimos hoje, o que significa crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós estamos prontos para quando as pessoas perguntarem para vocês: olha, o que você crê? O que a sua igreja crê? Se você entender o credo apostólico, o significado de cada expressão, ele creio em Deus Pai, depois eu creio no Filho, creio no Espírito Santo, você está pronto para dar resposta a essas pessoas. Porque o credo nada mais é, né, do que a expressão do que nós cremos. E nesse caso de hoje, nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que é o Criador e o sustentador do universo. Se é assim, a Ele toda a glória, né? A Ele toda a adoração, porque tudo vem dele. E se vem dele, com certeza, sempre será o melhor para nós. Amém? Amém. Vamos finalizar então com uma oração? Júlio, antes da gente orar, a gente só quer ir, se você puder sair do compartilhamento um instantinho, Júlio. Ok. Ótimo, ótimo. Eu quero só tirar aqui a nossa foto semanal, né? A gente vai fazer oração e vai tirar a nossa foto. Mas antes também eu vou tirar uma foto aqui da lista de presença, só para a gente registrar as pessoas que estão presentes. Aí a classe hoje está bonita, estamos com 19 pessoas aí no total, muito bom mesmo. E deixa eu só tirar uma foto rapidamente aqui da lista de presença. Está tão bonita que eu vou ter que tirar 2 fotos para caber todo mundo aqui, todos os nomes. Pronto, tirei a foto da lista de presença. E então a gente já pode finalizar, Júlio. Se você mesmo quiser orar ou designar alguém para orar, antes da gente tirar a foto final. Então eu vou orar, então, faço a oração final, depois a gente tira a foto, então. Bom? Vamos orar, então, irmãos. Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu és um Deus soberano, um Deus presente, Pai, nas nossas vidas. Tu nos criou, Tu nos formou, o Senhor nos chamou, nos tornou Teus filhos, ó Pai, e o Senhor governa em nossas vidas, ó Pai. Tu não é um Deus que nos criou, nos abandonou, muito pelo contrário. Tu és um Deus que dirige, ó Pai, cada passo, cada decisão nossa, cada acontecimento, Pai, nada foge do Teu controle. O Senhor está no controle de tudo, Pai, nós temos essa convicção, essa certeza, Pai. Rogamos que o Senhor esteja aplicando, Pai, em nossos corações as verdades que foram expostas aqui nessa manhã, ó Deus.
Amém. Que elas ficam gravadas em nosso coração, que nós possamos entender isso, Deus, estarmos prontos para te adorar, ter uma vida cristã saudável, Deus, entendendo o teu senhorio, a tua soberania, ó Deus, e entendendo, Pai, que somos teus filhos, e dessa forma, nós estamos prontos para te servir e para te adorar, ó Deus. Amém. Muito obrigado pela presença de cada irmão aqui nessa manhã. O Senhor esteja abençoando a cada família aqui representada, a cada vida aqui presente, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome e no amor do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós já vamos tirar a nossa foto. Eu só quero perguntar, deixa eu só checar aqui um minutinho. Tá. Eu quero perguntar aqui se a Mainara está conosco. Está aí, Mainara? Eu acho que não. Quero também, a Mainara está começando hoje a nossa classe, ela disse que tinha entrado aqui no início, deve ter saído já também. Quero também dizer que nós temos aqui a família do irmão Heber e só anunciar que o irmão Heber está participando, a família toda participando da classe, mas eles já foram, então, vão ser recebidos agora na próxima reunião do conselho como membros da igreja. Chegou a carta de transferência deles, né? E a gente quer aí dizer que a gente fica muito feliz com essa chegada aí da carta de transferência. Esperamos em Deus que vocês sejam muito abençoados aqui no nosso meio e nos sentimos muito alegres, viu? Em tê-los aí agora já chegando oficialmente, né? A gente vai dar entrada nisso, assim, em termos de livro de ata na próxima reunião, mas já receba aí o nosso abraço, o nosso cumprimento, viu? A gente fica muito alegre mesmo. Obrigada. Chegando aí, viu? Nós já vamos, então, tirar a nossa foto. Então, se você está com o teu vídeo desligado e quiser aparecer na foto, é a oportunidade de ligar o vídeo rapidinho para que a gente fotografe, fique todo mundo aí na tela. Vamos lá, deixa eu só ajustar aqui os detalhes. Beleza, enquanto o pessoal vai ligando as telas. E vamos lá, então. Deixa eu só configurar aqui. Pronto. Então, agora... Gente, muito bom ter vocês aqui. Júlio, muito obrigado pela aula. Bênção de Deus mesmo, viu? Obrigado aí pela participação de todos vocês. Um bom domingo. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês aí, as suas famílias. Um bom domingo aí para todos. Obrigado, igualmente. Bom domingo, irmãos. Bom domingo a todos.